E aí pessoal, bem-vindos ao novo Formiga na Tela, com um cenário novo cedido pela agência digital Alice Wonders, acompanhado aqui pelos meus amigos editores do Formiga Elétrica, Gustavo Clive, Paulo Marques. Epa! Inaugurando a nova fase do programa, a pauta é a trilogia do dólar de Sérgio Leone. A ideia dessa pauta aí é falar um pouquinho, né, sobre os 3 filmes, né, do Sérgio Leone, né, que estrelados aí pelo Clint Eastwood, conhecido, né, como trilogia do dólar ou trilogia do homem sem nome, né. Às vezes eu acho que isso aí é um pouco de marketing, né, do que exatamente uma trilogia. A ideia é falar um pouquinho desses 3 filmes, né, e passar um pouquinho sobre o diretor, algumas ideias e todo o processo, né, de evolução, né, que foram esses 3 filmes aí. Né. O Western Spaghetti, na verdade, ele não começa, né, com por um punhado de dólares, né, que o pessoal às vezes junta tudo no mesmo balaio do western americano com o Western Spaghetti, né? Na verdade existem grandes diferenças estéticas, né, entre aquilo que era feito nos Estados Unidos e o que era feito na Itália, né? Só que ficou assim emblemático, ficou representativo pro cinema a figura do Sérgio Leone no Western Spaghetti, né? E a revelação do Clint Eastwood, né? Com certeza que vinha da TV, né? No Rawhide. Sobre o Western Spaghetti, como você falou, né, não foi o primeiro, né, filme de Western Spaghetti, mas acho que foi a primeira notoriedade nos Estados Unidos, inclusive, né, acho que antes, né, e um pouco depois, né, não era considerado uma coisa de alto nível, né, um tipo de filme de alto nível. E depois ainda ficou até vulgarizado, né, com trocentas produções. O próprio nome é pejorativo, né? Spaghetti, né? Western Spaghetti, exato. Quando você vê os extras dos filmes, né? Agora saiu a nova edição em Blu-ray e tem extras bem interessantes. A confusão que era a produção, né? Porque você tinha um da equipe técnica era, sei lá, italiano, o outro era espanhol, o outro era americano, não sei o quê. E assim, eles falavam qualquer coisa, depois iam dublar em N línguas. Pô, devia ser difícil fazer isso, né? Devia. Se um cara tá falando, né, sei lá, em inglês, o outro tá respondendo em italiano e o cara, né, tem que... Porra. Não, em determinados momentos o próprio ator tá se dublando. Sim. Ali. É que também, mas tem muitos filmes também que toda a equipe era italiana, eles só davam algum pseudônimo norte-americano pro cara e depois isso era resolvido no áudio, né? Mas também era muito conveniente essa questão de substituir o áudio, dublar os caras, porque muitas dessas filmagens, elas eram em áreas que passava avião, né? Eles não tinham uma captação de áudio que resolvesse esse problema. O áudio era todo pós praticamente, sim, né? Ainda mais ambiente, aqueles planos abertos, tal, a lapela não era algo para ser usado naquela época, então não tem como você com um boom pegar o cara falando, sim, ali. Então nada mais justo que a dublagem. É o que dá um ar meio de canastrão, né, pro filme. A gente não pode negar isso. Até os efeitos sonoros, os tiros são iguais, né? Todos os tiros independente do calibre, né? E você vê, né, o Clint Eastwood falando, você percebe, né, pelo movimento labial que tá falando inglês. Aí você vê o outro cara tá falando completamente diferente, né? Então é estranho mesmo, né? Mas vira uma identidade, né? O Western Spaghetti ele tem uma identidade muito, muito forte, né? Legal, é interessante falar que o Western Spaghetti, ele não deve ser confundido realmente, conforme a gente falou no começo, com o western clássico, justamente por causa da tradição clássica, né, de se filmar, como se filmava em Hollywood, que era a questão muito do contraste, né? Você tá num plano fechado, depois você vai para um aberto e tal, que é uma coisa que o Sérgio Leone faz questão de quebrar, né? Nos filmes dele, que ele faz vários planos de detalhe, assim, em seguida, vários closes, né? Eu acho que Era Uma Vez no Oeste é o filme com mais closes, né, na história do cinema e tal.
E ficou uma marca estilística bacana, né? Ficou um negócio muito gráfico. Eu acho legal também lembrar que, apesar desse estilo mais gráfico, mais dinâmico, o Sergio Leone era um cara que não trabalhava com storyboards, né? Isso é bem legal. Os próprios grafismos, né? Os créditos do Sergio Leone, né? Pô, são incríveis, né? São coisas à parte, né? Imagina pra época você ver aqui num desenho animado praticamente. Exatamente. Né? E você pega o detalhe, né? E ele vai diminuindo, né, os closes, né? Porque às vezes ele pega a cara e ele diminui ainda mais, e, né? Ele vai fechando, né? Pra pegar bem detalhe. E ele estende o tempo, né? Com isso, aumenta a atenção, é bem interessante. Ficou uma marca dele mesmo. E além desses closes, também é uma marca, assim, que talvez seja uma reinvenção, né, do western, né, que o Sergio Leone fez, com o primeiro, né, que é o Por um Punhado de Dólares, é aquela mudança de personagem, né? Então, assim, você tinha nos filmes americanos você tinha o xerife, né, que é o cara da lei, né, e sempre, né, para resolver tudo, né, e cara bom, né, mas o Clint Eastwood é o contrário, né, é um cara manipulador, né, ele é esperto, malandro, né, então ele faz uma mudança que talvez, né, e da forma artística que ele faz, né, com todas essas coisas, né, que a gente comentou, que fazem o filme ser tão importante, a trilogia, né, em si, mas o primeiro talvez por ter sido, né, o primeiro que realmente ele fez essas mudanças, né. E o início da parceria com o Ennio Morricone também, né. Foi o primeiro filme, né, dos dois juntos, né. Que dá ritmo, dá personalidade. Pô, música de faroeste você pode pegar pessoas que não viram um faroeste na vida. Se você bota Ennio Morricone pra tocar, a pessoa vai sacar que é de faroeste. E não só uma música, né, o cara fez aí trocentas músicas, não é um cara de um hit só, né? Sim. É incrível. E outra marca legal do Leone é que ele tem algumas coisas, algumas particularidades que me lembram muito quadrinho, sabe? Não apenas nos planos, mas algumas coisas, por exemplo, o Clint Eastwood no primeiro filme que ele coloca a armadura por causa dos tiros. Depois no terceiro, Os Três Homens em Conflito, que o bolso dele é furado para ele alcançar a arma, sabe? Essas coisas é muito de quadrinho. E falando um pouco da trilogia em si, né? O primeiro filme, né, que é esse Por um Punhado de Dólares, a gente consegue analisar desse para os dois seguintes a evolução, né, do diretor, né? Não só em tempo, né, que os outros são mais longos, mas assim, se você pegar um pouquinho em relação a personagens também, né? Então, existe uma evolução, por exemplo, o primeiro, você tem o Jean-Marie Volonté, né, o ator lá, que é o vilão no primeiro. O cara é vilão, o cara é mal e pronto, né? Então, assim, o cara é mal e assim, não é explicado por quê. Nos outros, existe uma motivação, né, para cada personagem. Então, eu acho que existem alguns detalhes que ele consegue criar, né, dentro do roteiro e dar uma engrandecida nos filmes seguintes, né? A técnica mesmo dele, você vê no primeiro Por um Punhado de Dólares, tem muito plano médio, né? Muito, a câmera segue. Já no segundo Por uns Dólares a Mais, o cara já tem um domínio muito maior de direção. Você percebe isso, ele deixa de acompanhar tanto e ele utiliza a montagem, ele passa a utilizar muito. Então, é uma evolução técnica incrível, assim. Por mais que eu goste muito do primeiro Por um Punhado de Dólares, é interessante mesmo você pegar a trilogia e ver eles de uma vez, né, o 1, 2 e o 3, pra você ver essa evolução, né, que a gente está falando, é bem legal. Apesar de ser um produto, assim, dito mais, como é que se diz, mais popular, né, o primeiro filme da trilogia é basicamente uma refilmagem do Yojimbo do Kurosawa. Roteirinho, né? muito, bem igualzinho, né? Que também já era uma adaptação, né? Vamos lembrar que ele tava dando uma garibada ali, trocando a ambientação do conto do Dashiell Hammett, né? Que é o Red Harvest.
O problema é que não teve crédito nenhum, né? Pro Yojimbo, né? Sim, mas houve um processo, né? Houve um processo da produção do Yojimbo contra o Por um Punhado de Dólares, né? Porque as épocas mais ou menos batem, né? O Por um Punhado de Dólares é 64 e o Yojimbo é o que? 60, 61? Por aí. No caso sobre os personagens, né? O Paulo falou, né, do desenvolvimento, agora o pessoal vai tendo mais motivação. E aquela diferença com o western clássico, né? Porque aqui a gente não tem o herói, né? O Clint Eastwood não é um herói. Ele talvez seja apenas o mais ético daquela galerinha lá, né? Você pega ele no primeiro, tem uma cidadezinha, 2 famílias rivais e elas estão lá em Guerra Fria, né? Então é perigoso, mas os caras, entre aspas, estão na paz. Depois que chega o Clint, o coveiro passa a ter trabalho, né? Então, assim, não é o herói que chega e dá a paz, não. Isso acontece em todos os filmes, né? O personagem do Clint, ele gera esse desequilíbrio. Existe sempre uma tríade ali, né? Sempre tem o Clint e 2 polos, né? Então no primeiro você tem as 2 famílias, né? Tem os Baxters, né? E o Rojos, né? Também que chama. Então você tem os 3, né? No segundo você também tem o outro caçador de recompensa. O Lee Van Cleef. Contra um cara... Não, mas vilão. No segundo é uma questão de vingança, né? O cara tá indo atrás do vilão lá do índio por conta do que aconteceu com a irmã dele, né? Sim, só falando assim que existem sempre 3, né? Vamos dizer, vertentes, assim, como tem o terceiro já é mais visível, né? Até pelo nome, né? Você já sabe, mas a história sempre gira em torno, né, de 3 partes, né? E é engraçado, é claro, não dá pra saber se isso é proposital ou não. Provavelmente não, mas o modo de mostrar o local do Leone é muito triangular. Você pega no caso Por um Punhado de Dólares, chega ao Clint para beber água, tal, e daí ele é um vértice. Então a câmera, o eixo da câmera, ele coloca nesses acontecimentos. Então o Clint olhando, beleza, a câmera tá pegando o Clint. Depois a câmera toma o eixo do Clint para pegar os outros locais. Depois a câmera volta para esses outros eixos. Não sei se isso é inconsciente, acredito eu que seja inconsciente, mas é muito interessante você analisar essas coisas, dá pra viajar e pirar nisso aí. Normalmente nesses filmes de faroeste, até se pega o Clint Eastwood ele já tem uma cara muito caricata já, né? E assim, isso faz ele ser esse personagem, né? Tipo, por mais que seja uma trilogia, não dá pra gente colocar uma cronologia nem falar que é sequência, né? O cara simplesmente falou, a trilogia do Homem Sem Nome é o mesmo personagem, mas... O Lee Van Cleef aparece nos 2 últimos. Então, não é o mesmo. Um é o herói, num ele é do bem, no outro ele é do mal. Então, não é exatamente o mesmo personagem, né? Assim, é o mesmo ator, mesmo poncho, né? Que o cara usa. Acho que ele usa em todos os 3. Mas... Não, o guarda-roupa era o mesmo. O guarda-roupa era o mesmo. Mas, assim, o segundo, ele, pra mim, pelo menos, ele tem um quê de ter uma atuação mais cuidadosa. Assim... o Lee Van Cleef ele tá mega canastrando 3 Homens em Conflito, mas é bom, funciona, tem que ser, senão não rola. O próprio Paulo falou do alívio cômico, do feio, né, do Tuco. Se não fosse daquele jeito mega canastra, não ia rolar. O próprio Clint fazendo as caras dele não ia rolar. Agora no segundo eles estão mais contidos, mas de alguma forma aquilo lá entra em sinergia com o filme. Até mesmo pelo tema, né? É uma vingança tal. O primeiro o cara tá querendo dólares, né? O próprio nome fala, por uns punhados de dólares. Já no segundo, o Lee Van Cleef, ele, não sei como, mas ele conseguiu nesse filme, unicamente nesse filme, passar uma coisa assim que o cara realmente está sofrendo por causa da perda da irmã. Como acontece com o vilão também, né? Que é o... Exatamente. O Jean-Marie Volonté também, né? No final se descobre a motivação do cara. Então, parece que é um filme um pouquinho mais... Sofisticado não seria a palavra, mas talvez um pouquinho mais sério. Mas bem acabado dramaturgicamente, né? Isso mesmo. E assim, também o final, por mais que o confronto em tríade no 3 Homens em Conflito seja espetacular, a música, Ecstasy of Gold, cresce, você fica empolgado. No segundo, a trilha sonora, o lance do relógio de bolso, que é uma caixinha de música, né? Sim. Mas ele é mais simples, só que ele pontua de uma maneira que me pega mais, assim, eu
Eu acho magistral. Fora que você não espera, né, que ele não vá participar da treta final, né? Ele fala, vai, resolve aí. Exatamente. E senta ali. Né? Isso é bem bacana. Ele vira um cara. guardião limiar daquela situação. Now we start. Cara, assim, eu tive a oportunidade na Mostra do Clint de assistir os 3, assim, um por semana. E assim eu pude fazer ter um julgamento melhor desses filmes. Todo mundo, sim, quase todo mundo, 98% das pessoas fala que o Três Homens em Conflito... Três Homens em Conflito nada, porque o nome do filme é Bom, Mal e o Feio, tá? Três Homens em Conflito é um título mega genérico. Isso que é engraçado, que os outros dois são bem fiéis, né? O nome é, Exato. o terceiro, Três Homens em Conflito. É o título mais genérico, cara. Podia ser o nome de um episódio dos Três Patetas. De boa. Verdade. Então, o Bom, Mal e o Feio, o terceiro exemplar da trilogia, que é o mais adorado, o mais, assim, valorizado, que todo mundo lembra e tal. Eu prefiro 2. Exatamente. Eu também prefiro o 2, cara, porque eu acho que o terceiro ele se redime no seu final. Ele tem a melhor sequência final dos 3. Mas o recheio ali, eu acho que pesa um pouco. Eu acho o segundo muito mais, com uma unidade muito melhor assim, cara, muito mais coeso. Eu acho que o terceiro, o Sérgio Leone, ele quis fazer uma coisa grandiosa, né? Não só de tempo. Da guerra, É isso que atrapalha o filme. Cansa muito. E eu gosto, bom, todo mundo, a gente, mesmo assim, a gente também Sim. gosta, né? Mas eu acho que até ele quis jogar uma coisa que não existia nos outros dois, uma parte mais política, né, pro terceiro. Emotiva. Extremamente emotiva, né, porque você tem o Clint Eastwood, né, chorando não, né, ajudando lá o soldado americano e tal. E tudo no terceiro, ele é maior do que os outros, né, como eu falei, em forma de tempo, até na cena final, né, que tem a parada, né, entre os 6, é um tempo maior, 5 minutos, 6 minutos, não sei. E esse lance político, né, que ele usa no terceiro, também acho muito até pelo momento, né, que a gente estava, 65, na época da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos tinham entrado, então estava um momento já complicado, né, e não sei se talvez ele quis fazer uma certa crítica, né, em relação a isso, de comentar, para que ter guerra, não sei, alguma coisa nesse sentido. Talvez ele exagere um pouquinho, né, porque ele usa demais. Mas assim, de qualquer forma não compromete, né? Não. A cena final e assim, uma coisa espetacular, né? Convenhamos, o começo do filme te ganha, inacreditável. Ele apresenta muito bem os personagens, Sim, né? sim. Não tem diálogo, né? Oi? Assim, não tem. Ele começa uns 10 minutos sem diálogo. Assim. Não, no primeiro filme ele apresenta muito bem o Clint Eastwood, né? Os outros eu acho que a família deixa por desejar, mas o Clint Eastwood ele apresenta muito bem. O cara chegando e tal, daí fala lá com o coveiro, daí quando volta, 4 caixões, sabe? São coisas muito legais. O segundo ele também apresenta bem, mas o terceiro ele apresenta os 3 de uma maneira incrível. E assim, muita gente pode ter achado muito galhofa na época, né? Você parar a tela. Mas é legal. É legal, eu acho bem legal. Such ingratitude after all the times I've saved your life. Então é isso, pessoal. Essa foi a trilogia do dólar do Sérgio Leone. A gente pretende retomar esse tema aí numa outra oportunidade. A gente vai falar também do Era Uma Vez no Oeste, assim como a gente vai falar de outros exemplares menos conhecidos, como Django, Sérgio Corbucci e por aí vai. Não esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal. Também siga a gente no Twitter, no Facebook e no Google+.
Se você quiser mandar algum comentário, sugestão sobre esse programa ou outros, você pode mandar para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, @formigaelétrica.com.br. Acompanhe também nosso podcast, o FormigaCast, que sai todas as segundas-feiras. E a gente termina deixando um agradecimento especial para a agência digital Alice Wonders, que nos cedeu esse espaço incrível para nossa gravação. E é isso. Gustavo Clive, Paulo Marques. É isso aí. Tô muito gordo aí, não. Precisa ajeitar, né, cara? Registra. É que você não fica muito caído, Né? Todo mundo de perninha cruzada. Pô. Bom, beleza. Deixa eu ficar. Tá bom. Caetano Veloso. E aí, pessoal, bem-vindos ao novo Formiga na Tela, com esse cenário maravilhoso. Não tá bom. Não, maravilhoso, não Esse precisa. é da Maria Braga, né? Olha que dia lindo. Não pode, mas você tem que separar as sílabas. Maravilha. Compondo aí a... Não é a mesa, né? Não, peraí. Eu vou Compondo o compondo sofá. a mesa. E agradecendo imensamente aí a agência digital Alice Wonders que nos proporcionou fazer... Não. Não.